Fala galera, bora reagir a mais um vídeo, mais um corte aqui dos canais ESPN, trazendo as últimas do Vascão. O Vasco que enfrenta amanhã o Botafogo pelo Campeonato Carioca e o Vasco necessita vencer esse jogo, né? Porque o Nova Iguaçu empatou e abriu aí mais esperança para que o Vasco consiga essa vaga nas semifinais do Campeonato Carioca. O Vasco já mostrou que ele tem um potencial, caso ele chegue nessa fase, tem um potencial gigantesco de conseguir jogar essa final, né? Que possivelmente seria o Flamengo ou o Fluminense, né? Se o Vasco termina em terceiro, ele acaba pegando o segundo colocado. Seria mais interessante você fugir, né? Já de um confronto direto já com o Flamengo nas semifinais, né? Eu acho que ele tem mais chance se enfrenta o Fluminense. Mas tem chance de passar pelo Flamengo também. O Vasco mostrou que tem chance, se a arbitragem deixar, é claro, né? Vamos lá ver o que os comentaristas têm a dizer. Tá de um árbitro que errou no jogo. Isso. Agora ele vetou o árbitro do Rio. Do Rio. Tem Aí que o ser próximo FIFA vai- e tem que ser fora do Rio. Tem mais um detalhe. A federação Tem já mais um afastou o detalhe. árbitro até, Oi? que não pode apitar mais jogo do Vão Vasco. ter que pegar emprestado. Tem mais um detalhe. Se isso não for possível, Acabou o Vasco a- pede para que o jogo seja adiado. Acabou aquela reunião. Sobrando. Pra caramba. Acabou aquela reunião entre os Fazer jogo clubes, durante a que a Copa federação América. jogava a Brincadeira, responsabilidade para eles. Teve pra Vasco e Fluminense, Ah, né? depois disso acabou. Agora parece que não teve. A solicitação do Vasco pleiteando o adiamento do jogo, se não for possível, o árbitro FIFA fora do estado. Então, Coçando o olho. não, sobre a data, né? Não sei se vai ter data pra frente. Não tem, Tem pô. data. Então, não tem. Tem data nem para o que O, ele A- precisa. o Abel ontem, no jogo do Palmeiras com o São Bernardo, ele na coletiva ainda brincou. Falou assim, pô, a hora que deu problema lá na luz e tal, fiquei pensando, putz, mas não tem calendário, não tem data pra quando vão jogar o jogo agora, Porque vai o apertar William, tudo e tal. Não tem data O mais pra desavisado, ninguém. ele pega o calendário e fala, mas nesse final de semana, nessa quarta-feira, mas Esquece. cara, é impossível Não tem. jogar. É impossível. Pô, os caras estão batendo cabeça aí com o negócio da Copa América e tal, não tem data. Os caras, mas vai ter que acabar o campeonato no outro ano. Não, mas põe a Copa do diminuir Brasil, estadual, daqui a pouco a já gente foi. fala disso. É porque o jogo é domingo, né? E o Botafogo joga quarta na altitude, né? Exatamente. Se tivesse data, eu acho que até o Botafogo ia... Opa, faz sentido. Tudo bem, dá uma descansadinha. Faz joga- sentido, mas a questão é que o calendário que a gente sempre fala aqui que é um grande problema do futebol brasileiro e os clubes são coniventes nisso, né? Importante falar. Pra caramba, Muito pra conivente. caramba. Né, com essa situação. Eu não tô diminuindo o aborrecimento do Vasco com a arbitragem. Sim. Existe e é justo. Acho justo também. E é justo. Agora, se adiar o jogo por causa... Aí chegamos num patamar perigosíssimo. Se a moda pega, dona... Eu acho que o Vasco não entendeu o futebol brasileiro direito, a atual direção da SAF, porque vou falar uma das piores coisas. Pô, mas é que o Alexandre Matos que tá lá, não entendeu Mas o é uma futebol das brasileiro? piores. Bom, a não ser que ele saiba de alguma coisa que eu não sei, tudo diz o seguinte sobre como funciona o futebol brasileiro. Eu vou dizer uma das coisas piores que eu posso dizer, mas é, infelizmente, a realidade. Quem está vendo a gente pode discordar. Dá para o juiz que vai apitar Vasco e Botafogo, se ele for da Ferge, errar contra o Vasco? De novo? Tá. Você acha? Você acha que não? Ah, Dois já- jogadores aqui que podem falar. Ah, eu acho que Se pode. ele não entra É pra que- esse juiz, não entra é- pressionado, Vasco- não errar. Vasco- Não deve, né? Não deve, né? O Donan vai lembrar um exemplo Caras que são eu pé da vou vida dar. aqui. Assim, Nossa, eu tô indo olha- pro outro... Eu tô indo pro Dona, outro... só- Gente, pegou o Eu tô round. indo... Ele vai falar, né? Eu não vou Eu falar tô- nada. eu Deixa que ele Fluminense fala. falaram- Eu tô foi muito criticando, falado. né? Essa aí de vetar o árbitro. Isso é digno de crítica. O que eu vou falar agora, beira o absurdo, se fosse colocar no cenário de hoje. Para brasileiro, para não ter problema, aquele negócio de suspeitas, botaram os clássicos na última rodada do primeiro turno. Ah, eu segundo lembro. turno. 2011. 2011. Última rodada do primeiro turno, Vasco e Flamengo. Polêmica, mesma coisa. Ah, não vai apitar ele, não vai apitar aquele, querer um árbitro aqui, botaram o Bassols. Queriam um árbitro de fora, botaram o Bassols. Deu M. Ele não deu um pênalti do Léo Moura no Bernardo. E Claríssimo. se tem VAR, Bernardo pedalou, tirou a bola, Léo Moura pegou. Claríssimo. Beleza. Imagina o jogo do segundo turno. O Vasco brigando ponto a ponto com o Corinthians pelo título. Última rodada. Né? Última rodada. Ah, vai vir o árbitro da FIFA, não. Queremos um árbitro de Marte. Menos. Não apitava. Botaram um árbitro do Rio de Janeiro. De novo. Adivinha Sabe qual quem? foi o árbitro? Bassols. Cara, os caras repetiram o árbitro, cara. E aí aconteceu o quê? Pênalti não dá no Diego Souza. Cara, o Williams puxa o Diego Souza assim, ó. Eu tenho uma Eu foto no lembro celular desse até hoje. lance. Era disputa de título com Com o Corinthians. Não. Você tem a foto Ah, aí. Tem uma foto no celular. Cara, e assim,
É uma coisa surreal. Deu polêmica, os caras botaram o mesmo árbitro. O mesmo árbitro. Então, quer dizer, isso nós estamos falando 13 anos atrás. E nós estamos discutindo o mesmo problema. Mesmo problema. E sabe o que aconteceu com isso aí, né? O Vasco perdeu um título nacional. A verdade tem que ser falado. O Vasco perdeu um título nacional por conta disso. Eu não estou tirando o mérito do Corinthians, tá? Sim. Nenhum mérito do trabalho que o Tite fez na E época. está nos favoritos ainda. Mas na época, o Vasco realmente foi prejudicado pela arbitragem. O Praz estava lá, ele estava em campo, ele viu. Olha isso, rapaz. É que não vai dar. Mas tem Não vai dar pra mostrar dentro aqui. do que o Praz falou, né? E aí, para uma outra. E eu concordo com o Praz, e aí vou para uma outra linha também. Depende do erro. Depende do erro. Se o erro for tão clamoroso, o jogador já entra. Sabe qual foi o erro desse árbitro? Um dos erros, e o maior erro para mim, o que comprometeu muito. É difícil você achar um acerto. É difícil, mas assim, sabe qual foi? Porque é o seguinte, no lance da expulsão do Thiago e do Medel, se eu sou o Fernando Diniz, eu pago uma janta pro Thiago. Se bem que o problema foi esse, porque em 5 segundos ou 30 segundos ele deu cartão para 6 pessoas. Foi. O Diniz já tinha sido expulso, não tinha? Sim, o Diniz já tinha sido expulso e tal, mas ele já tinha dado cartão ali naquele período ali foi naquele escanteio, trágico, ele né, deu 6 cartões. Foram 3 duplas de marcação individual que ele deu cartão. Quando o André foi e agrediu o jogador do Zé Gabriel. Vasco. O André agrediu o jogador do Vasco. Ele Já não tinha foi amarelo. marcado. Já tinha amarelo. Sim. Né? Porque nitidamente, uma coisa é você correr com os braços aqui, outra coisa é você vir aqui com o peito e dar a pancada como foi. Dentro dos critérios que ele havia dado o cartão amarelo para todos os outros antes dessa jogada, ele teria que expulsar o André. Só que ele não teve coragem de expulsar. Foi aí que o Medel e todos os jogadores do Vasco foram cobrar do árbitro isso daí. E aí o Thiago Santos, de forma malandra, inteligente, foi lá e começou a criar confusão para justamente fazer o tumulto todo. E foi o que o árbitro, nossa, obrigado, foi lá e expulsou os dois. Um de cada. Para não expulsar o André, que a origem da confusão era toda ali. era a expulsão ali. É. Entendeu? Então, por isso que eu estou dizendo, depende dos erros, depende da forma como é o erro. Né? Porque o árbitro pode chegar, por exemplo, jogar agora Fluminense e Vasco, e ele poderia dar um erro, cometer um erro ao Fluminense. Sim. Mas, de novo, Entendeu? o holofote do clássico está em cima E do aí árbitro. os jogadores do Fluminense vão pensar, está compensando. É lógico. Armando, entendeu? Lógico. O que eu quero dizer é o seguinte, que o ambiente já fica contaminado. E ninguém aí. faz questão de amenizar. Já fica Né? contaminado. Inclusive, já começaram na entrevista 4 dias antes Naquela falando época? do árbitro. Sim. Não vou lembrar. Exatamente. Porque sabe que o sistema é falho. Mas sabe por que eu acho que o Vasco está certo em reclamar? Cara, são 4 jogos que o Vasco foi prejudicado pela arbitragem. Eu não tiro a razão de Não, reclamar. sim. Mas assim, não foram lances tranquilos, fáceis, não foram assim, lances graves. Sim. Lances graves. Que aconteceu. do David Dona, eu agora foi um posso negócio- ser muito intransigente. Eu não concordo com nenhuma pura reclamação de arbitragem no Brasil. Não concordo. Não concordo. Não concordo. Acho que é bengala, acho que eles se retroalimentam. Bengala é pra caramba. Se Falei aqui. retroalimenta o sistema, eles Sem dúvida. gostam que o árbitro erre porque eles têm como justificar. E assim, agora, se o cara reclamou e apresentou um plano, ó, eu tenho isso aqui para melhorar. Se algum desses caras, todos eles reclamando nos últimos 10 anos, apresentaram algum plano para melhorar a arbitragem no Brasil, aí eu fico quieto. Eu fico incomodado também com essa cultura, e sempre tento tocar nesse assunto, o dirigente brasileiro, ele reclama quando ele se sente prejudicado. Quando ele é ajudado, entre Quando aspas, aperta, ele não fica fala nada, quietinho, né? não fala O presidente nada. de São Paulo é está isso, falando cara. aqui. Ano passado, acho que foi Palmeiras e São Paulo, posso estar errando o jogo. Ele falou assim: não, o Palmeiras está pressionando muito a arbitragem, isso aqui tem que deixar o árbitro apitar, porque senão a gente é pressionado. O que o presidente de São Paulo fez depois do jogo do Santos? Já foi. Pressionou. A cornetada na arbitragem porque se sentiu Eu prejudicado. quero dizer que eu entendo porque está muito fora do tom, cara. Os erros de arbitragem contra o Vasco nesse Campeonato Carioca. A arbitragem do Campeonato Carioca, ela é patética há anos. Eu sei porque eu sou carioca, vi muito o Campeonato Carioca e ainda mais por conta da profissão. Sei porque eu sou... Carioca, Agora, sou carioca. agora sai. Carioca. Sofre, E muito- sofre. Básico. Mas Desde assim, 2011. tá em um nível ainda... O árbitro que apitou o Vasco e Fluminense, ele foi escolhido pelos 2 clubes, tá? Bem antes. Sim, sim. Foi escolhido pelos 2 clubes. De 2000. E agora está vetado pelos E agora dois. tá vetado, porque tanto o Fluminense também teve pênalti não marcado. Né? Aquele pênalti no Medel, pra mim, foi pênalti. Né? Que a bola bate na mão foi pênalti. do Medel. Acho que ali o Fluminense pode reclamar. Só que no conjunto do Clássico, acho que o Vasco foi mais prejudicado em outros lances agudos da partida. Tem debate, né, em alguns lances, né? Um tem uma interpretação, outro tem outra. Só que o que está acontecendo nesse Campeonato Carioca não é algo normal.
A arbitragem, ela é ruim, ela dá e tira contra todo mundo, ela acaba prejudicando em algumas oportunidades outros clubes, só que o que está acontecendo, consequência contra o Vasco, não é normal, cara. São 4 jogos. O Vasco está fora hoje da zona de Acho que o classificação. Vasco está sendo perseguido? Eu não tenho como cravar isso, né? Mas você tem uma sensação. Não, eu acho que tem uma questão política hoje. Em andamento no Campeonato Carioca. Até na questão do direito de TV. Tá. Fala aí que eu quero falar um negócio do Botafogo aqui. Porque esse jogo aqui é crucial pro Botafogo, hein? Nós já discutimos aqui uma vez, eu e o Pedro, nós conversamos e debatemos muito isso sobre a política. E eu lembro que na época era até o... Quem era o presidente da comissão de arbitragem? Eu não sei. O Gaciba, era o Gaciba. Porque teve um jogo, acho que o São Paulo foi conversar... Não, o Corinthians bateu na porta para conversar com o Gaciba. Depois tinha... o Vasco já tinha... Eu sei que o Gaciba, mas é um praxe normal, Sim, isso não é o Gaciba. Eu estou falando que foi na época do Gaciba, mas isso acontece com todos os presidentes que tem ali de comissão de arbitragem. Eu acho que, assim, o presidente da comissão de arbitragem não tem que receber clube. Não tem que receber clube. Nenhum. Ah, mas vem cá, como o Praz falou, apresentem uma forma aqui e nós iremos discutir. Quando? Nas reuniões que teremos com a CBF. Aí os bastidores do futebol, né, Zé? Sim, mas esses bastidores do futebol... Sim, mas esses bastidores do futebol nos levam a isso que está acontecendo. Há muito tempo. Então, para você tentar mudar e começar, coloca uma pedra aqui, depois você vai montando ali. Santos São Paulo agora, gente. Vai fazendo aqui. O exemplo é esse pedido aí da Copa América. Sim. Né? Eles foram pedir, é a mesma coisa da arbitragem, a mesma relação da arbitragem. Foram pedir agora. Apresenta uma proposta Quase de em calendário. março. Apresenta uma proposta de calendário. Entendeu? Quase em março. Mas Copa América em junho. Mas eles, assim, eles pediram porque tem uma questão política aí para tentar tirar o Edinaldo, né? Nas entrelinhas o negócio, né, tá muito claro. Vamos entrar nisso já. Entendeu? Então, assim, apresentem algumas sugestões e tal. Mas soluções. se eu fosse presidente da comissão de arbitragem, bate aqui na porta. Desculpa, olha, isso era uma coisa corriqueira, aqui ninguém vai bater na porta. Sabe por quê? Porque não vai ficar com o rabo preso, não vai ser obrigado a atender a todos os clubes. Não, vai fazer nada. Aqui nós seremos profissionais. Você já viu o presidente da comissão de arbitragem bater na porta dos clubes e falar assim, você está administrando o seu clube errado? Ô, treinador, você errou durante o jogo? O que tu acha que sai de uma reunião dessa? Por exemplo, o Vasco foi lá, foi buscar, ele vai bater lá na porta da comissão de arbitragem do Rio. Não quero mais uma reunião. O que ele vai fazer o quê? Qual é a Várias outras reuniões já aconteceram com outros clubes, é mais ou menos assim, olha... O árbitro sai da reunião mais bem preparado que vai pro campo? Não sai. Não, e a conversa sempre é... Eles fazem isso há 20 anos, diminuem os erros. Olha, tem razão, a gente analisou aqui os lances, realmente tivemos um erro. Vai ficar 2 vamos jogos. Prestar atenção, vamos tirar o árbitro para reciclagem, vamos colocar outro e tal. Ou melhor, vamos fazer o seguinte, a reciclagem ele vai fazer lá na Série B. Isso, depois vai ele na Série B, ou coloca para apitar jogo de futebol feminino como se fosse... O campeonato que só tem VAR nos jogos dos grandes. Peraí, o jogo dos grandes vale mais pontos? Isso. Os pequenos ali são... Vale mais pontos não, mas por quê? Qual é a justificativa que deram para botar o VAR nos jogos dos grandes? Baita isonomia. Política. Não tem. Né? Aí tu já mostra que a pressão dos clubes grandes funciona. Se não funcionasse, se não houvesse politicagem, não teria em todos ou não teria nenhum. Não, uma coisa que o Prazo está falando lógica, que é muito óbvio, de uma maneira muito crua, muito simplória. O cara vai lá e bate na porta do presidente da comissão de arbitragem. Se ele faz isso, ou ele quer alguma vantagem, ou ele desconfia que ele tem alguma desvantagem na escala por algum motivo que foge ao que é a ética do jogo. Porque, no final das contas, o que os clubes deveriam fazer, aliás, nem deveriam precisar fazer isso. Quem deveria fazer isso era a própria federação, o cara já errou. a CBF. É preparar os árbitros já errou. de maneira que eles trabalhem melhor. Definir critérios, entregar para a imprensa e para os torcedores uma cartilha explicando, olha, toda a falta por trás, puxão de camisa é amarelo. Vai ter uma certa subjetividade, tudo bem. Diminui a subjetividade. Faz isso com lances de vídeo. Sim. Sabe? Para que a gente tenha noção do que o árbitro tem que fazer, para que a gente possa ter algum mínimo padrão. Hoje, tem psicólogos, né? Sim. Profissionais da área da psicologia que trabalham. Tem fisiologistas, médicos ou da área da fisiologia. Tem jogadores profissionais, diretores profissionais. Alguns até presidentes profissionais, massagistas profissionais, fisioterapeutas profissionais. Porque a arbitragem não é profissionalizada. O único que não é profissional é o árbitro. É o árbitro. Você está cometendo um grave engano. Eu não vou falar qual, certamente um amigo meu advogado, de um clube enorme,
há muitos anos isso, né? Virou para mim e disse o seguinte: eu trabalhava num clube, né? E falou assim: eu trabalho no único tipo de instituição no país onde o profissional que sou eu recebe ordens do amador. O dirigente não é profissional também. Também, Não, também. então, os dirigentes estatutários, sim. Mas É isso, na é maioria dos Mandam no clubes, cara que é na profissional maioria e dos fez o clubes já assunto. mudou. Na maioria dos clubes já mudou. E aí, não é coincidência. São os clubes que conseguem melhores resultados. Não é Vamos pro jogo um pouquinho aqui, porque Bora. senão a gente não fala do jogo. Já foi assim, né? Ontem, né? Com o que aconteceu no Rio, o que aconteceu em São Fala, Paulo. arbitragem. Eu quero saber o seguinte: o Botafogo. A classificação tá a seguinte, ó. Ontem o Nova Iguaçu empatou, hein? Podia ter dado uma disparadinha, jogou em Bubu casa. lamentou o resultado. Bubu lamentou o resultado. Foi o Bubu falar do Nova Iguaçu, pronto. Que ele secou. É impressionante. Impressionante. Talismã. Impressionante, é um Midas ao contrário. Uruca da nação. Uruca da nação. O Botafogo está com 14 pontos e o Vasco tem 13. O Botafogo estaria classificado hoje em quarto, o Vasco em quinto, com 13 estaria fora. Tem a Portuguesa também nessa briga, que tem 13 pontos também, e um pouquinho abaixo ali o Boa Vista, que foi quem empatou com o Nova Iguaçu, aí tem 12 pontos. Mas pensando nos dois, o Botafogo pode entrar com uma equipe alternativa. E essa deve ser a tendência mesmo, porque tem o jogo do meio de semana, Sim. que é o que vale na vida, que é aquela Você está Libertadores. dizendo que pode entrar. Eu digo que deveria ou deve entrar. Cochabamba, né? Esse é o ponto. Pelo segundo ano consecutivo, Ele vai ter que poupar. porque se o Vasco vencer o Botafogo, o Vasco vai para 16 pontos, o Botafogo fica com 14, o Botafogo ainda tem mais um clássico para fazer, que Vai é contra fechar o com o Fluminense. Fluminense. Né? No Tem clássico. o Audax, que não fez gol em ninguém até agora. Tá zerado. Tá zerado, mas tem, por exemplo, o Fluminense. Dos 3 jogos, tem esse confronto. O Vasco zera os seus jogos em clássicos, né? E aí o Botafogo pode ficar fora pelo segundo ano seguido. E não tem Libertadores, tem só Copa do Brasil para disputar. O Vasco, no caso, né? Marcelo Dias, né? É isso. Dane-se o Carioca, se perder pro Vasco, perdeu. Vamos firme ali contra o Poçante Aurora? Eu acho que ele vai botar um time misto. No mínimo vai botar um time... Não acredito nele botando um time todo reserva, não. Porque o Campeonato Carioca também tem um seu grau de importância ali pro Botafogo, mas acredito que ele vai poupar. O Vasco Tem importância? Tem uma importância pro Botafogo. Ganhar ou não perder para não ter crise? O que é importante? Eu acho que é importante o Botafogo, no mínimo, ir para as semifinais. Tá. Né? Mas na atual conjuntura é mais importante pro Vasco, hein? Mais importante pro Vasco. E o Vasco está bem desfalcado, não vai ter João Vitor, não vai Você ter acha? Medel. Claro! Não tem a menor dúvida. Não, o Botafogo tem... O Botafogo tem a possibilidade da Libertadores. Depende dessa pré-Libertadores, William. Sim. O Botafogo precisa... Se zica nessa pré-Libertadores... Mas aí, você acha que cara, se zicar na pré-Libertadores, Depois do que aconteceu no o passado? título carioca apazigua o coração do torcedor do Botafogo? Fala, putz, caímos na pré-Libertadores. Já era para ter ido para a fase de Vai grupo. voltar a história. Se ganhar do Porque Flamengo aí, na final, porque aí sim. começa a desconstrução. Era para ter sido campeão ganhar do Nova brasileiro, Iguaçu, não foi. Era para ter ido direto para a Libertadores do G4, não foi. Caiu tanto que foi para a pré-Libertadores, é eliminado da pré-Libertadores. porque tu Você acha que o imagina só, carioca tu afaga? começa a privilegiar ou dar mais atenção para Libertadores, que eu também acho. Sim. Só que aí tu não classifica. Isso nós estamos fazendo também, criando uma teoria da tragédia, né? Não, sim, é. E aí depois tu vai pro Carioca e não é campeão, ou não faz uma campanha digna, porque tu vai privilegiar e tu vai ter um jogo contra o Vasco, que é um clássico. Se o Vasco ganhar, ele passa 2 pontos. Aí tem que tirar praticamente uma vitória em 3 jogos. É uma situação assim que é... E o elenco porque do a Botafogo porque a sequência do consideravelmente melhor que o do Botafogo... Vasco. Porque é o seguinte, vamos lembrar que a sequência do Botafogo depois, ó, a gente tá até com a tabela. É isso aí, galera. Não saia do vídeo sem deixar aquele like. E se ainda não for inscrito aqui no nosso canal, dá essa moralzinha aí pra gente. Amanhã teremos Vasco e Botafogo pelo Campeonato Carioca. O Vasco precisando muito do resultado, precisando muito da vitória. Só a vitória interessa, na verdade, ao Vasco, né? É o único resultado interessante pro Vasco. É vencer. O Vasco tem 13 pontos. O Botafogo tá com 14. Nova Iguaçu tem 15 pontos. Vamos ver quem o Nova Iguaçu enfrenta no próximo jogo agora, né? Porque ainda tem essa, né? O Nova Iguaçu precisa perder pro Audax. Difícil, hein? Coisa dura pediste, né? Nova Iguaçu perder pro Audax. Perder para a Portuguesa também, para aliviar a barra aí, para o Vasco e o Botafogo conseguirem a vaga. Mas se o Vasco vence, ele já vai a 15 pontos e joga o Botafogo para baixo, né? Para desclassificação.
Rapaz, Botafogo e Vasco deixaram a peteca cair. Agora ficou difícil para conseguir se levantar novamente, hein, galera? Ficou complicadíssimo aí para esses dois times, né? E não depende só, se fosse só, o Vasco tem que vencer os seus. Ixi, só tem mais 2 jogos, né? Fora esse do Botafogo. O Vasco precisa vencer o Volta Redonda e a Portuguesa, seria mais tranquilo, mas não é só isso. O Vasco tem que vencer o Botafogo, o Volta Redonda, o Marcílios Dias pela Copa do Brasil também, né? E a Portuguesa. O Vasco precisa de 4 vitórias consecutivas. Acho alcançável pelo futebol que o Vasco demonstrou nos últimos jogos. Acredito que dá para o Vasco vencer esses jogos e ainda buscar essa classificação, né? Igual eu tô falando. Na minha opinião, o Flamengo vai terminar em primeiro lugar e seria interessante você enfrentar o Flamengo em uma final, né? Porque na semifinal pode ser que o Vasco fique fora também ou pode ser que classifique, né? Mas eu acho melhor enfrentar na final, até pelo espetáculo, né? Que seria, porque é muito difícil o Flamengo perder a liderança do campeonato, tendo em vista os confrontos, né? O Flamengo tem Boa Vista, Fluminense e Madureira. Já o Fluminense ainda tem um clássico contra o Botafogo, né? E tem a LDU também, né? No país, Fluminense entre a LDU, entre o confronto da LDU, tem um jogo contra o Flamengo. Então, provavelmente vai ser um Fluminense reserva aí. O Flamengo vai terminar o campeonato na liderança. Quase certeza. Mas vamos ver o que acontece, né, galera? O jogo é amanhã e o Vasco tem que vencer. É só a vitória interessa ao Clube da Colina. Caso o Vasco não vença o Botafogo, ele estará fora da fase mata-mata. Muito por culpa da arbitragem que provavelmente tirou o Vasco, né? Vai ser um jogo difícil, pressão. Se o Vasco não vencer, a arbitragem vai ter tirado o Vasco da fase mata-mata do Carioca.